Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Capítulo 3 do Regime das Férias. Artigo 83. O servidor faz jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para qualquer período aquisitivo de férias, são exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedada a permuta de falta ao serviço por dias de férias. Parágrafo 3º. As férias podem ser parceladas em 2 etapas, observado o interesse da administração pública, desde que assim requeridas pelo servidor. Parágrafo 4º. Em caso de parcelamento, o servidor recebe o valor da complementação remuneratória de férias quando da utilização da primeira etapa. Artigo 84. O servidor exonerado ou demitido do cargo efetivo, bem como o exonerado ou destituído de cargo em comissão, percebe indenização relativa ao período de férias a que tiver direito, inclusive ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício e ou fração superior a 14 dias. Parágrafo único. A indenização é calculada com base na remuneração ou subsídio do mês a partir da data do desligamento. Artigo 85. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substância radioativa goza 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. A complementação remuneratória de férias de que trata este artigo é paga por ocasião da primeira etapa. Artigo 86. As férias somente podem ser suspensas ou interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, casos esses em que a interrupção deve ser publicada no Diário Oficial do Estado. Parágrafo único. O restante do período interrompido deve ser gozado de uma só vez, observados o interesse e as necessidades da administração pública. Artigo 87. Ocorre a prescrição sobre o direito do gozo de férias vencidas e não usufruídas, a contar do período de 2 anos da data de ocorrência do período aquisitivo, acrescido dos 5 anos da prescrição administrativa. Parágrafo 1º. Havendo suspensão do gozo das férias por ato da autoridade competente, resguarda-se o direito do servidor de usufruí-las no momento oportuno, não se operando sobre elas a prescrição. Parágrafo 2º. Para efeito de prescrição, o período de férias posterior ao suspenso não é beneficiado pelos impedimentos outorgados anteriormente. Capítulo 4. Das licenças. Artigo 88. Ao servidor concede-se licença, inciso 1, para tratamento de saúde, inciso 2, por motivo de doença em pessoa da família, inciso 3, maternidade, inciso 4, por tutoria ou adoção, inciso 5, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, inciso 6, para o serviço militar, inciso 7, para atividade política, inciso 8, para capacitação, inciso 9, para tratar de interesses particulares e inciso 10, para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. Para a concessão das licenças prevista nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, deve ser apresentada documentação à Junta Médica Oficial do Estado no prazo máximo de 5 dias úteis após o afastamento do servidor. Parágrafo 2º. A licença de que trata o inciso 4 é requerida junto ao setor de recursos humanos e só pode ser deferida mediante a apresentação do documento hábil que demonstre a tutoria por termo de guarda judicial ou a concretização da adoção pela apresentação do respectivo termo. Parágrafo 3º. Não é permitido o exercício de atividade remunerada durante os períodos das licenças previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4. Seção 1.
para tratamento de saúde. Artigo 89. Pode ser concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica realizada pela Junta Médica Oficial do Estado, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1º. Para licença superior a 3 dias, deve ser precedida perícia pela Junta Médica Oficial do Estado. Parágrafo 2º. Na impossibilidade física de locomoção do servidor, a perícia médica é realizada na residência do interessado ou em estabelecimento hospitalar onde se encontrar. Artigo 90. A licença somente produz efeitos administrativos depois de homologada pela Junta Médica Oficial do Estado, podendo esta conceder período de licença inferior ao solicitado, após análise da documentação apresentada ou após avaliação médica do servidor, nos casos necessários, retroagindo a data inicial do afastamento. Parágrafo único. Quando não deferida a licença ou deferida por período menor do que o solicitado, é configurada falta ao serviço, o caso de o servidor permanecer afastado. Artigo 91. Fim do prazo da licença, o servidor que necessitar de prorrogação da licença deve ser submetido a nova inspeção pela Junta Médica Oficial do Estado, que conclui pela volta ao serviço ou pela prorrogação do benefício. Artigo 92. Quando o servidor estiver afastado pelo prazo de 24 meses de licença ininterrupta e pela mesma patologia, cabe à Junta Médica Oficial do Estado, mediante nova inspeção, concluir pela volta ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria do servidor. Parágrafo único. Para fim de aposentadoria, o prazo acima referido pode ser desconsiderado pela Junta Médica Oficial quando a doença se apresentar como patologia de incapacitação permanente. Artigo 93. O atestado e o laudo da Junta Médica devem conter o código da doença, que é especificado quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou quaisquer das doenças contagiosas ou incuráveis relacionadas em lei específica. Artigo 94. O servidor que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais causada por exposição em serviços de raio-x e substâncias radioativas ou tóxicas deve ser afastado do trabalho sem prejuízo da remuneração e submetido à perícia médica oficial. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 95. Mediante comprovação atestada pela Junta Médica Oficial do Estado, pode ser atribuída licença ao servidor efetivo ou remanescente de Goiás vinculado ao regime próprio de previdência social, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, da madrasta, do enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional. Parágrafo 1º. A comprovação da dependência a que se refere o caput deste artigo é realizada por documento. Parágrafo 2º. A licença somente é deferida se a assistência direta do servidor for considerada indispensável pela Junta Médica Oficial do Estado e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, a juízo do órgão ou da entidade de lotação do servidor. Parágrafo 3º. A licença que trata o caput deste artigo é concedida, inciso 1, com remuneração integral por até 3 meses. Inciso 2, com 2/3 da remuneração quando exceder a 3 e não ultrapassar 12 meses. Inciso 3, com metade da remuneração quando exceder a 12 meses. Parágrafo 4º. É considerada nova licença a concedida para acompanhar, inciso 1, outro membro da família, o qual não motivou a primeira concessão. Inciso 2, o mesmo ente familiar, o qual motivou a primeira concessão em razão de nova patologia. Parágrafo 5º. Não é exigido do servidor interstício para a concessão de nova licença nos casos previstos no parágrafo anterior. Parágrafo 6º. Em razão de mesma patologia, no mesmo ente familiar, é exigido do servidor igual período de exercício, a contar do término da licença anterior, para a concessão de outra de mesma natureza.
Parágrafo 7º. Não se cumprindo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a licença concedida é considerada como prorrogação. Parágrafo 8º. Revogado. Seção 3. Da licença maternidade ou por adoção. Artigo 96. É concedida licença maternidade à servidora por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, inciso 1, a partir da 32ª semana de gestação, mediante solicitação da mesma, salvo prescrição médica em contrário. Inciso 2, por parto prematuro, tendo início esse período a partir da alta hospitalar. Inciso 3, por ocasião do parto. Parágrafo 1º. No caso de natimorto ou neomorto, a servidora tem direito a 30 dias de licença, a contar da data do parto, devendo reassumir suas funções após o término da mesma, salvo prescrição médica em contrário, a ser avaliada pela Junta Médica Oficial do Estado. Parágrafo 2º. No caso de aborto comprovado por atestado médico homologado pela Junta Médica Oficial do Estado, a servidora tem direito a 30 dias de repouso remunerado. Parágrafo 3º. O período em que os recém-nascidos permanecerem internados na UTI neonatal deve ser considerado como licença por motivo de doença em pessoa da família, previsto no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 95 desta lei. Artigo 97. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante tem direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que pode ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 98. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção é concedida licença, obedecidos os prazos concedidos nos termos do Regime Geral de Previdência Social, sem prejuízo da remuneração. Seção 4. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 99. Pode ser concedida licença ao servidor efetivo, estável ou ao estabilizado para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional ou do exterior. Parágrafo 1º. A licença é por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2º. Ocorrendo o deslocamento no território estadual, o servidor pode ser lotado, se houver vaga, e provisoriamente em repartição da administração estadual direta, autárquica ou fundacional, desde que seja para exercer atividade compatível com seu cargo. Seção 5. Da licença para o serviço militar. Artigo 100. Ao servidor convocado para o serviço militar obrigatório é concedida licença na forma e condições previstas em legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor tem até 30 dias, sem remuneração, para reassumir o exercício do cargo. Seção 6. Da licença para atividade política. Artigo 101. O servidor efetivo ou estabilizado tem direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargos ou funções geradores de inelegibilidades para os mandatos políticos públicos, no que couber, as normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal 64, de 18 de maio de 1990, e resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano da respectiva eleição. Seção 7. Da licença para capacitação ou especialização. Artigo 102. Após cada quinquênio de exercício, o servidor efetivo, estável ou estabilizado, pode, no interesse da administração pública e nos termos de regulamento, afastar-se do exercício do cargo efetivo por até 3 meses,
para participar de curso de capacitação ou especialização que tenha relação com a área de atuação de seu cargo e seja ministrado por instituição legalmente reconhecida por órgãos reguladores oficiais. Parágrafo único. A licença de que trata este artigo é concedida com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo, sob pena de, inciso 1, cassação da licença, caso o servidor não comprove a frequência no respectivo curso, inciso 2, perda da remuneração ou subsídio por período igual ao da licença, se o servidor, ao final do curso, não apresentar o respectivo certificado ou diploma. Seção 8. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 103. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor efetivo, estável ou estabilizado, licença sem remuneração para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, podendo ser prorrogado a pedido do interessado. Parágrafo 1º. A licença pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a interesse da administração pública. Parágrafo 2º, revogado. Seção 9. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 104. É assegurado ao servidor efetivo, estável ou estabilizado, o direito à licença para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou estadual, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, observados os seguintes limites. Inciso 1. Entidades com 100 a 500 associados, 2 servidores. Inciso 2. Entidades com 501 a 3.000 associados, 3 servidores. Inciso 3. Entidades com mais de 3.000 associados, 4 servidores. Inciso 4, revogado. Parágrafo 1º. Somente podem ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades constituídas legalmente e que representem direta e especificamente a categoria a que integra o servidor público sindicalizado ou associado. Parágrafo 2º. O servidor, investido em mandato classista, não pode ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. Não será concedida licença a servidor eleito para exercer mandato em associação de cunho meramente recreativo, esportivo ou de gênero. Parágrafo 5º. A remuneração ou subsídio do cargo efetivo e demais vantagens pecuniárias, ainda que em caráter de ressarcimento, são assegurados com ônus para o Estado, inciso 1, a um servidor, quando observado os limites do disposto no inciso 1 do artigo 104 desta lei. Inciso 2, a 2 servidores, quando a licença se der nos termos do disposto no inciso 2 do artigo 104 desta lei. Inciso 3. A 3 servidores, no caso de licença operada na forma do inciso 3 do artigo 104 desta lei. Parágrafo 6º. A licença aos demais dirigentes ocorre mediante manifestação favorável do secretário de Estado da Administração quanto à preservação da continuidade do serviço público. Parágrafo 7º. O número de servidores públicos com direito à licença para cumprimento de mandato classista com ônus para o Estado junto à Federação Estadual de categoria corresponde, além de seu presidente, à quantidade de entidades filiadas. Parágrafo 8º. Perante sindicatos e associações cuja regional conte com no mínimo 500 sindicalizados ou associados, é admissível a esta unidade local, mediante eleição, contar com um servidor público licenciado para o respectivo mandato classista, com ônus para a correspondente entidade. Parágrafo 9º.
para a aferição dos limites de que tratam os incisos de 1 a 3 do caput deste artigo, a ser realizada pela Secretaria da Administração, devem ser contabilizados apenas os servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, com desconto de suas mensalidades, consignação em folha de pagamento, sendo desconsiderada qualquer outra modalidade de pagamento de mensalidades. Parágrafo 10. A remuneração ou subsídio do cargo efetivo e demais vantagens pecuniárias pertinentes à licença deferida a servidor para atuar perante entidade fiscalizadora de profissão, observados os quantitativos de que tratam os incisos de 1 a 3 do caput deste artigo, importa em ônus para o Estado.